Gente, a segunda etapa da Operação Acerto de Contas foi realizada hoje e mais gente foi presa. Em março desse ano, nós falamos aqui no Cidade sobre alagoanos presos por invadirem o sistema de uma empresa lá em Goiás e causarem um prejuízo de cerca de 2 milhões de reais. São como se fossem hackers. O Neto Mota, que está ao vivo, vai trazer mais detalhes, então, da segunda fase agora da Operação Acerto de Contas, que prendeu muita gente. Não foi isso, Neto Mota? Olha, Bia, e esse grupo criminoso deu muito trabalho para a Polícia Civil, porque o monitoramento para saber, por exemplo, das contas onde todo esse dinheiro que era desviado, entre aspas, acabava caindo, esse monitoramento deu muito trabalho, né? Mesmo assim, a polícia chegou até mais 8 pessoas que estavam envolvidas aí dentro dessa organização criminosa. Vale lembrar que a primeira etapa dessa operação aconteceu lá em março, onde 7 pessoas já haviam sido presas. Eu estou aqui agora ao vivo na Delegacia Geral da Polícia Civil de Alagoas, vou conversar com o doutor Daniel Maia aqui. Doutor, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade. Dessa vez, como foi que a polícia conseguiu chegar a essas 8 pessoas? Na verdade, o setor de monitoramento, de investigação, da inteligência da Polícia Civil de Alagoas trabalhou em conjunto com a primeira delegacia de Goiânia, de Goiás, da Polícia Civil de Goiás. E nós chegamos o número de 12 pessoas residentes aqui em Alagoas que estariam participando desse esquema criminoso. Muita gente pensa, 2 milhões de reais de uma empresa grande. Não, mas esses 2 milhões de reais são recursos que são destinados a empreendedores de média renda, baixa renda. Então, o número de pessoas prejudicadas por esses, digamos assim, suspeitos é muito maior do que quando você resume uma pessoa jurídica. Porque o arcabouço financeiro de uma empresa de médio porte ou grande porte, ele é todo lastreado em pessoas do povo, cidadãos de classe média, classe baixa, que têm seu dinheiro investido nesses serviços, nessas empresas. Foram 12 alagoanos, localizados, na verdade, identificados. Desses 12, 8 foram presos pela Polícia Civil de Alagoas, pelo setor de inteligência, em um trabalho conjunto com a Polícia Civil de Goiás. Outros 4 restam foragidos. Nós vamos localizar eles nos próximos dias, mas lembrando que, além de Alagoas, foram identificadas pessoas no estado de Goiás, Espírito Santo e Santa Catarina. E toda essa movimentação está sendo realizada com a coordenação entre as polícias civis, né, um trabalho muito integrado, realizado especialmente pela Polícia Civil de Goiás e pela Polícia Civil de Alagoas, já que Alagoas é o estado onde boa parte desses cidadãos residem. Doutor, e como esse crime acontecia na prática? Havia o envolvimento de funcionários dessa empresa aí que atendia CNPJs e também prestadoras de cartão de crédito? Aí, essa parte da investigação é sigilosa, ainda está tramitando o inquérito. A primeira parte do inquérito, porque existiram fases da operação. Porém, a primeira parte da operação foi finalizada hoje, no estado de Goiás, quando foi encaminhado os primeiros resultados para o Ministério Público. Com relação à participação de funcionários da empresa, é necessário que isso permaneça em sigilo, por enquanto, porque vão existir próximas fases. Inclusive aqui em Alagoas. O que podemos dizer é que pessoas invadiam os sítios eletrônicos, né, os sites dessa empresa, e acabavam desviando para contas de laranjas partícipes altos valores, 200 mil reais, 88 mil reais, 80 mil reais. Foram só algumas das transferências identificadas pela investigação. E esses valores, esses desfalques na empresa, eram desfalques em cartões de crédito, em CNPJs, mas especialmente no cidadão, no pequeno cidadão, no indivíduo alagoano também, que tinha esse prejuízo, digamos, não só injusto, mas absurdo. É um valor que beira os 2 milhões de reais. E quando você pega isso para uma economia nacional, tem sua relevância, mas quando você pega a economia do indivíduo, aí isso é muito mais grave. E dá para dizer o perfil dos presos, se eles eram ligados a
outras atividades terceirizadas, por exemplo, trabalhavam com vendas do lado de fora, ou tinham perfis diferentes? Não, o perfil é de jovens, só um dos investigados tem acima de 40 anos, todo o restante dos presos, eles têm entre 20 e 32 anos de idade. Desses 8 presos aqui de Alagoas, curiosamente, 3 ligados a torcidas organizadas. Infelizmente, nós temos aí, não é uma realidade somente de Alagoas, mas do Brasil todo, a criminalidade intrínseca dentro dessas torcidas organizadas, que muitas vezes acabam por virar facções. E o perfil é esse, são jovens com acesso a computadores que aparentam possuir baixa movimentação financeira, mas subitamente recebem valores de alto vulto, né, para um indivíduo comum, 80 mil reais, inclusive até dizer, eu não percebi essa movimentação em minha conta, 80 mil reais você não perceber, 88 mil reais, não, porque eu vou gastando, pelo amor de Deus, é necessário existir uma conversa, especialmente durante esse fim de investigação da primeira parte do inquérito, é necessário ter uma conversa muito direta e, convenhamos, é inaceitável você ter esse tipo de resposta. De toda forma, a inteligência da Polícia Civil de Alagoas atuou novamente e acredito que esses indivíduos agora vão ficar um tempo recolhidos. Delegado, a polícia havia divulgado outras prisões que teriam acontecido no final do mês de março. Final do mês de março, começo de abril. Dá para dizer que essas pessoas se conheciam ou elas eram aleatórias nessa espécie de golpe, entre aspas? Todos ligados, todos conexos, todos amigos, próximos. Uma delas, inclusive uma mulher, está envolvida também, namorada de um deles, todos participando. O fato é que foram identificadas movimentações financeiras em todos os presos. E, repito, não são movimentações financeiras baixas. Todas da ordem de 80 mil reais, 88 mil reais, e uma delas, inclusive, passando de 200 mil reais. Isso, naturalmente, se você não tem uma explicação boa para justificar 80 mil reais simplesmente caindo em sua conta, claro que a Polícia Civil de Alagoas vai investigar o lastro de onde partiram esses recursos, né? Eles tiravam das contas das empresas ou eles tiravam em forma de empréstimos das empresas que prestavam essa assessoria para o CNPJ? Eles retiravam não existia uma regularidade, é muito mais amplo. Tirava da empresa, tiravam de pagamentos que a empresa fazia. E ainda, repito, ainda vai ser investigado a mais, especialmente a situação que você levantou anteriormente, sobre participação de eventual participação de funcionários, e que ainda está sob sigilo. Inclusive, estamos em conversa direta com a Polícia Civil de Goiás e, novamente, agradecer a parceria e parabenizar o empenho da primeira delegacia de Goiânia. Doutor, para a gente finalizar, o que a Polícia Civil pode dizer para um empresário, MEI, que tem seu CNPJ, que pode ficar aflito para não ser vítima de uma situação como essa? É olhar sempre a conta, é estar sempre em contato com a prestadora do cartão? O que é que a gente pode dar de recomendação? Aquelas recomendações que parecem triviais, que são triviais, mas que no fim das contas são as mais importantes. Preste atenção nos seus extratos, movimentações, pequenas movimentações financeiras, verifiquem. Por vezes, movimentações financeiras de pequeno vulto servem para testar, digamos assim, a atenção de quem possui aquela conta. E não ser pego posteriormente de surpresa com um desfalque grave. E aí, vamos também ser claros, muitas vezes um desfalque difícil de ser recuperado. Porque a Polícia Civil, embora consiga agir, tem suas limitações legais. Nós não podemos sair sem uma autorização judicial, realizando bloqueios ou recuperando valores. A Polícia Civil não pode trabalhar assim. O que podemos fazer e devemos é a natureza de nossa existência. É esclarecer o que aconteceu, apresentar apresentar provas documentais especialmente, estudos periciais, se for o caso, em parceria com a Polícia Científica, não é? De como ocorreu tudo, apontar autores e deixar a cargo do Poder Judiciário o julgamento e eventual devolução de recursos.
Doutor, muito obrigado por ter nos atendido. Beatriz Lacerda, como o delegado falou, né? Imagina só chegar uma notificação de um depósito de R$80 mil na conta e não saber explicar para que esse valor todo. A gente sabe que aí já é uma prova de que algo por trás dessa operação não está de maneira correta. Volto para você. É isso mesmo. Eu estava prestando aqui, viu, Neto, atenção aos detalhes do que o delegado Daniel Maia está explicando para a gente, dessa complexidade, minha gente. Não é fácil, viu? Você desvendar 15 pessoas envolvidas num crime que estavam ali há tanto tempo elaborando isso e a polícia, em pouco tempo, conseguir investigar a participação de cada um, conseguir os mandados de prisão. Não é fácil. Queria parabenizar o delegado e também toda a equipe do Gimpol, da Polícia Civil de Alagoas. Agora, eu queria saber, delegado, se dá para a gente considerar essas pessoas como hackers. Eles tinham como quebrar o sigilo? Era muito difícil realmente o que eles faziam ou não? Ou foi por conta da conivência e participação de pessoas de dentro da empresa que esse golpe chegou a essa monta aí de R$2 milhões? Foi pela facilitação ou porque eles eram tão especialistas que conseguiam quebrar aí o sigilo do site até da empresa para desviar dinheiro? Bom, é uma pergunta boa, naturalmente, porém, existe um sigilo ainda em curso, que é tratado de forma muito séria, porque a investigação ela não vai ser só aprofundada, mas o número de pessoas presas vai ser possivelmente, não posso falar pelo Poder Judiciário, não é? Mas acredito que vamos ter um número bem maior. Tecnicamente, o termo hacker não pode ser aplicado mesmo ao indivíduo que invade computadores, o que quer que seja. É uma análise puramente técnica. Agora, certamente, todos os presos, nem todos os presos, digamos, eles possuem conhecimento de informática aprofundado. Não. Dois deles, dos 8 presos, 2 deles conhecem bastante de sistemas de informação, porém, a participação não se dá somente com a invasão do sítio eletrônico ou com invasão de contas. Não, muitas vezes a participação ela consiste em você estar junto daquela pulverização de recursos, porque os recursos desviados eles não são colocados de maneira integral em determinado local. Eles são pulverizados e todo mundo que é beneficiado de forma irregular com o recebimento desses valores e posteriormente participa em eventual lavagem de capitais, todos esses aí sim são coniventes, partícipes e entram em conjunto nessa organização criminosa. Pois é, quanta complexidade, né? Se esses bandidos usassem essa inteligência e toda essa articulação para produzir dinheiro de forma legal, né? Criando empresas, criando startups, formas de ganhar dinheiro licitamente, seria maravilhoso, né? Tanta gente inteligente, mas servindo ao crime organizado no Brasil, infelizmente. Obrigada, delegado, e parabéns mais uma vez ao trabalho da Polícia Civil de Alagoas.